Olá, pessoal! O bate-papo de hoje vai até Portugal para conhecer Dulce. Ela é mestre em Economia e Gestão de RH, mas também é mulher, é mãe, é dona de casa, e ela vai trazer um pouco da sua história e como ela evoluiu e como ela está se sentindo hoje. É isso que você vai descobrir. Oi, Dulce, como vai? Seja bem-vinda, menina. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Então me conte assim, como é que foi, assim, sendo bem objetiva, né? Toda essa tua história, desde o momento que tu percebeu que tu não sabia dizer não, quanto tempo tu ficou assim e depois como é que foi? Não posso mais ser assim. Como é que foi esse rompimento? Vamos ver. Sinceramente, eu acho que só percebi isto no final do meu casamento. Se bem que já tinha, o meu corpo já tinha dado alguns sinais de alerta ao longo do tempo, mas eu achei sempre que conseguia ultrapassar, e que era só uma fase e que era normal estar em todo lado, a fazer tudo por alguém. Acontece que o casamento foi de facto o maior desafio de todos e eu tentei salvá-lo com todas as minhas forças até perceber que nós não conseguimos curar alguém que não quer ser curado e na saga por tentar curá-lo eu própria adoeci. E quando eu me vi com 30 quilos a mais, sozinha com dois filhos, com alguém que me diz que o meu maior problema é eu querer ser tão perfeita que ele não conseguia competir com isso, eu percebi que algo estava errado e comecei a juntar as peças do que estava para trás, que eu já tinha ouvido isso noutras alturas, e aí eu percebi que eu tinha que reaprender a minha existência. Tá, mas e tu falou que ele tinha que ser curado. O que que ele tinha que ser curado quando tu fala isso? Ele, digamos que teve uma. Nós temos uma trajetória que, embora seja em contextos muito diferentes, nós temos alguns pontos em comum. Eu cresci num lugar muito pequenino aqui no Porto, meio rural, e vi de perto muitos desafios no casamento dos meus pais. E ele também, embora ele seja de Minas Gerais, portanto, uma realidade totalmente diferente de roça, e de um crescimento muito mais duro, mas ele também cresceu com essas dificuldades, no caso dele, com um desamor mais intenso, e isso trouxe-lhe marcas. A diferença entre nós os dois é que eu consegui lidar com isso e consegui perdoar e ultrapassar, e abri o meu coração sempre para amar os outros. No caso dele, ele quer sempre muito amar alguém, mas não consegue e fica muito frustrado com isso e é uma bola de neve. Um, e por isso eu achei sempre que eu lhe ia mostrar o que era o amor, que eu ia amá-lo tanto que ele ia perceber o que era e ia amar também, e que depois os nossos filhos também iam fazer isso, porque para mim é uma coisa muito lógica e simples olhar para os meus filhos e sentir um amor desmedido. Mas não acontece com ele, não porque ele não os ama, mas porque ele não sabe como gerir esse sentimento. E a luta foi sempre essa, de mostrar-lhe o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho da cura. E quando eu percebi que não era eu que tinha que fazer isso, e que eu adoeci para o curar, foi quando eu me vi sozinha com dois filhos e pensei, de facto, eu não deveria ter assumido a responsabilidade toda para mim. Não é? E achei sempre que era eu que estava a falhar com alguma coisa e que se eu fizesse melhor um bocadinho, na próxima ia ser diferente, mas as crises eram sempre as mesmas. Como é que eram essas crises? Tu pode dizer para a gente assim? Sim, as crises normalmente eram muito cíclicas. Começavam com estamos muito apaixonados e muito bem, e agora daqui para a frente vai correr às mil maravilhas, e depois, passados uns tempos, a pressão de
não saber lidar com os sentimentos da mesma forma que eu faço, eu faço surpresas, eu apareço, não, então eu faço um miminho, um jantar, uma coisa romântica, e do outro lado está alguém que não consegue fazer isso. E que eu acho que sentiu sempre que não é, que era um jogo desigual. E com isso acabava por ir procurar nos amigos, nas farras, em outras mulheres, a satisfação pela insatisfação com ele mesmo. E depois daí, e deixava de falar comigo, e durante alguns tempos ou não me dizia nada, ou o que dizia era com um desamor muito grande. Passado uma semana, duas, três de me ignorar, batia o arrependimento, batia a saudade, pedia perdão e prometia que já tinha aprendido que dali para a frente aqui ia ser. E isto foram 10 anos. 10 anos durou o teu 10 casamento. anos. Tu falou, essa compulsão alimentar, ela começou durante o teu casamento? Ou tu Era já tinha? eu desenvolvi isso em criança, pela questão dos problemas dos meus pais, e como eu queria ajudar a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu irmão mais novo, o meu único consolo era levar comida para o meu quarto e comer às escondidas, enquanto ninguém estava a ver, porque eu também não queria admitir que era um problema. Então eu comia mesmo às escondidas, ninguém dava conta. Foi algo que eu consegui tratar na adolescência. Um, Porque pronto, redescobri-me e eu era uma criança obesa, fui uma adolescente linda e maravilhosa, consegui fazer essa gestão. Só que depois, com o casamento e com a frustração constante e durante muito tempo, eu inconscientemente fui começando a ser engolida por mim mesma e quando eu fui a ver já era incontrolável, incontrolável ao ponto de eu não compro nada que seja pouco saudável para casa. Eu não tenho batata frita, eu não tenho pipocas, eu não tenho bolacha, biscoitinhos, bolinhos, nada. Precisamente porque eu sei que se eu tiver, ou sabia que se eu tivesse, eu comia. Mas se eu tivesse uma crise de nervos por causa de alguma coisa, um dia que muito saturante, se eu às 2 da manhã acordasse se eu tivesse um ovo na geladeira, eu tinha que ir comer esse ovo. E se eu não comesse, eu ficava a noite toda com crise de ansiedade, a tremer por todos os lados, até comer. E eu fiquei muitas noites que eu só tinha aquilo e eu disse, não vou fritar ovo a esta hora, e eu ficava, crise de pânico das mais sérias, horas, até eu comer alguma coisa. E foi quando Só eu assim comecei que melhorava. Só só assim que ficava. comia, passava, adormecia, pronto. Eu fiz a experiência várias vezes, de várias noites acordada, e fiz hoje vou ceder à tentação. E era 5 minutos, e eu já estava a dormir. Mas aí depois tu foi buscar um tratamento para isso. Durante muito tempo, como eu tinha os traumas de ter sido uma criança muito gordinha, o peso para mim sempre foi uma questão muito complicada, não é? Porque foi uma luta muito grande para eu manter sempre a minha boa saúde física. E eu, ok, foram só 5 quilos, é só mais 1 quilo, é só mais 1 quilo, está tudo bem, depois as coisas vão melhorar, eu vou ficar bem e pronto. Só que os comentários começaram a ser muito negativos, as pessoas às vezes são muito mazinhas, dizem, tem que fechar a boca, olha, estás tão gorda, tão feia. E uma pessoa que já não tinha nada em casa, não é? Tinha um casamento que não era um casamento, tinha uma vida bastante difícil, ouvir aquelas coisas doía muito. E eu tentei muitas vezes começar uma reeducação alimentar. Eu cheguei a consultar a minha médica e ela prescreveu-me uns antidepressivos. Acontece que com esses antidepressivos eu tive muita vontade de suicidar, coisas assim muito sérias que eu não tinha quando eu não tomava isso. Então eu fiz muito rapidamente, eu tomei pouco tempo e fiz o desmame e percebi que tinha que ser eu, mas que tinha que ser com calma. E eu queria que fosse para ontem, mas eu sabia que não ia acordar magra e que se calhar
sempre que eu começava uma dieta, começava a compulsão alimentar, os ataques de ansiedade, e isso não era bom. Então o que eu percebi foi que eu tinha que desconstruir o que eu estava a fazer, e um dia, quando eu estivesse estável psicologicamente, quando eu tivesse redescoberto a causa dos meus problemas de saúde mental, o peso ia ser uma consequência. E foi o que aconteceu. Quando eu me vi sozinha, eu pensei, ok, eu sempre tive muito medo da solidão. O que é que eu vou fazer agora? E a primeira vez que os meus filhos foram dormir à casa do pai, eu entrei em pânico, porque eu pensei, eu tenho muito medo de ficar sozinha numa casa e eu vou dormir sozinha. Então tinha chamado uma amiga, disse, por favor, vem jantar comigo e fica comigo, porque eu não sei ficar sozinha. E eu estava preparada para isto na minha velhice, não agora. Mas no dia eu senti vontade de ficar sozinha e desmarquei. E descobri que ficar sozinha era maravilhoso. De repente eu não tinha ninguém a chamar por mim, eu não tinha não tinha que ir fazer comida, não tinha responsabilidades e fiquei só eu. E foi um clique muito grande, que eu percebi que havia uma Dulce sozinha que nunca se tinha descoberto e que dali para a frente era um caminho novo que eu queria desbravar. E foi isso. Maravilha, que maravilha, Dulce. É tão lindo esse processo de descoberta de si mesma, de ver que tu é uma melhor companhia. Se tu não está bem contigo, com quem que tu vai estar? Então, esse é todo um processo, né? Então, primeiro tu te separou para começar a perceber que fazer uma autoanálise de tudo que tu passou desde cedo que tu começou essa tua compulsão. E como é que foi essa questão, assim, mesmo tendo medo de ficar sozinha, como é que tu conseguiu sair desse casamento? O que te fez? De onde é que veio essa força? Sim, foi assim. Eu queria muito ficar que o divórcio acontecesse, que a separação acontecesse, mas por outro lado tinha muito medo. Então fui sempre adiando. Eu dizia que nós tínhamos terminado, mas depois, quando ele voltava atrás, eu também voltava. Até ao dia em que foi uma decisão definitiva e muito racional. A conversa foi. É triste que nós nos separemos, porque nós temos uma história muito bonita. Não falta amor, porque eu sei que ele gosta de mim e que eu gosto dele. Não faltava nada de cariz sexual, não faltava atração, mas faltava o ele saber o que é uma família e eu não ter que levar uma família sozinha. Então tivemos esta conversa do o melhor para nós é que cada um siga o seu caminho e cada um se cure, porque já nos magoamos o suficiente a tentar ser um só. E então o caminho só podia ser esse. E ele, entretanto, começou a procurar casa e conversamos e ele saiu para que ele pudesse ter o espaço que ele queria ter e tivesse a possibilidade de se descobrir sem as responsabilidades que uma família não é, nos coloca em cima, e eu percebi que podia viver sem ele, ainda que ele fizesse tudo sozinha e que ele pouco estivesse presente. Eu achava sempre, pronto, mas eu tenho um casamento. Socialmente, as pessoas acham que eu estou bem. Eu estou casada há algum tempo, tenho 2 filhos, está tudo a correr bem. E o que me ajudou muito neste processo foi de facto a fé, que foi ele até que me levou à igreja, porque ele queria mudar de vida, só que ele, como sempre, tem um problema em renunciar, e então ele, quando percebe que as coisas começam a ficar, ok, eu agora vou seguir um caminho bom, mas para fazer um caminho bom é preciso mudar muita coisa. E ele desistiu e eu fiquei. E foi muito na fé que me redescobri e, e a separação aconteceu de forma natural. Claro que foi um choque, a primeira divorciada da família, a pessoa que aceita Cristo e se batiza e depois se divorcia. Não é propriamente o caminho de sonho, mas aconteceu e hoje eu consigo saber que foi a melhor coisa que me aconteceu. Tá, então tu está me falando, e eu acho isso uma coisa muito interessante, a questão cultural. Como é que é em Portugal?
Existe esse preconceito da mulher ser separada, como tu falou, tu é a única da família que se separou, imagina, né? Sim. A questão, assim, tu tem que preservar o teu casamento, mesmo que esse casamento já não exista mais, a não ser daqui para fora, mas aqui para dentro de casa não funciona mais. Como é que é isso, assim, Dulce? É assim, depende muito. O Porto não é uma cidade assim tão grande, é a segunda cidade mais populosa de Portugal, no entanto, não é tão evoluída como a capital. Além disso, a maior parte da população é católica e, portanto, o casamento é até à morte e o nosso marido é a nossa cruz. E se é fácil de carregar ou não, não interessa. O que interessa é que eu não posso falhar socialmente, o que interessa é que porque se eu desistir é para fracos, e por isso eu sabia que eu moro no Porto, mas a minha avó mora num lugar muito, muito rural, e portanto isto para ela e no meio em que ela vive é algo não tão normal, não é? E ela tinha a neta, a única neta mulher, como um exemplo de não falhar, e de repente eu fui a primeira da família a falhar, e afinal sou uma pessoa como as outras. Tá, tu tem só irmãos, então, homens. Sim, sim, eu tenho um irmão e tenho um primo, portanto a minha avó tem três netos, sendo eu a mais velha e a única mulher. Uhum. Então, consideram como que se não tivesse dado certo o casamento, como se tu tivesse falhado. Existe essa culpa em cima de ti? Tu te sente culpada? Eu não sinto porque não dei espaço para isso. No início eu fugia um bocadinho também das pessoas porque eu sabia que a decisão racional estava tomada e era a melhor, mas emocionalmente eu estava muito ferida, porque quando uma pessoa casa é de facto para a vida, eu tentei de tudo e, portanto, é um projeto que falha. E como eu emocionalmente não estava bem, doeu-me muito e eu fugi muito das pessoas para não ter que dar justificações. Até porque muitos não percebiam porque é que nós nos tínhamos separado e estávamos sempre na casa um do outro. Ele vinha à minha casa, eu ia à casa dele, íamos sair com os meninos e isso faz muita confusão, porque o normal é, ok, acabou, não falamos mais, os filhos são uma arma e de repente nós separamos e está tudo bem, não é? E, e era muito difícil para mim tocar nesse assunto e explicar. Eu não senti muito essa questão, mas sei que para algumas pessoas mais próximas, sei que a minha avó obviamente sentiu, sei que o meu pai, apesar de perceber, fica assim melindrado de ter sido eu a passar por isso. No caso da minha mãe, não. A minha mãe cresceu em França e tem uma mentalidade muito diferente. Por isso eu não senti porque não dei espaço para isso. Eu percebi que era um momento meu, que foi uma decisão nossa, que cada um de nós agora tinha que seguir o seu caminho, fazer a sua caminhada e manter os meninos bem. O resto das pessoas, a opinião deles, não interessa porque eles não calçaram os nossos sapatos, eles não sabem o que é que se passou nestes 10 anos. Portanto, eu só voltei a uma vida social mais ativa passado algum tempo, quando eu já estava psicologicamente mais capaz de enfrentar isto com um sorriso no rosto. Mas, Olha, mas foi difícil. é difícil, tem muitas pessoas que se preocupam, né? O que que os outros vão pensar, o que que os Claro. outros vão dizer. E eu tenho uma curiosidade, como é que é o homem português? Ele é machista ou É, não? é. Claramente, a sociedade portuguesa ainda é muito machista. Muito. Sobretudo porque lá está esta cultura católica que fala muito sobre aquilo que está escrito na palavra, mas usando da forma que bem entende. Não é? Falando de submissão, mas não falando da parte que compete ao homem, que é muito mais até interessante de falar, mas eles não falam porque a mulher é submissa. Isso significa que tem que aturar um marido, independentemente da maneira como ele a trata, porque ela está ali para servir. E é muito, infelizmente,
Eu entendo que na geração do meu pai isso ainda seja normal. Não entendo como é que pessoas da minha idade ainda apanham maridos que pensam dessa forma, mas que sobretudo pensam por causa da mulher. E isso é péssimo, porque a mãe trata o filho como se fosse um bebé até à hora de casar. O filho não lava um prato, o filho não faz nada em casa e, portanto, quando eles casam, estão à espera de uma mulher que seja parecida com a mãe. Por isso, muitos dos homens chegam a casamentos sem estarem minimamente preparados, porque as mães continuam a educá-los como se estivéssemos no século XVIII. Tu vê, nós aqui no Brasil, existe ainda esse conflito, claro, mas há uma evolução muito grande nesse sentido, de que as mulheres jovens, meninas jovens, já não aceitam um cara assim, que só quer sentar no sofá depois que chega do trabalho e não ajuda. Então, existe muito aquela questão de parceria, que as pessoas acham assim que tem que, o homem, porque é o homem, não tem que fazer nada, e a mulher que tem que fazer tudo. Então, isso já está sendo desconstruído, que eu acho algo bem saudável, né? Então, tu está mostrando que existe, realmente, se a Igreja Católica predomina a religião nesse sentido, então tem que seguir esse mandamento, o homem tem que ser o mestre da casa, a mulher continua sendo a submissa, ok? Então, isso realmente é bem preocupante. E a violência contra a mulher aí em Portugal também deve Muito. ser. Existe muito, existe muito. E uma coisa que me preocupa bastante é a violência até no próprio namoro, que já se fala muito. Há pouco tempo saiu um estudo em que muitas meninas de 13, 14, 15 anos, acham normal que o namorado escolha a roupa delas, diga o que elas podem ou não vestir, mexam no telemóvel, escolham a cor das unhas que vão pintar, e elas acham que têm que aceitar, porque senão vão ficar sozinhas. E eu percebo que nos últimos 20 anos não mudou nada. Nada. Nossa, que coisa, eu estou apavorada, eu doce mesmo. Elas acham normal um namorado controlador. E tem acontecido muita coisa, tanto ao nível da violência doméstica nos casamentos e mulheres que são assassinadas, porque entretanto terminam. Ainda a semana passada foi assassinada uma mulher à porta do trabalho, de manhã cedo, porque ela pediu o divórcio há uns meses, ele andou a persegui-la, ele tinha uma pulseirinha eletrónica, e ainda assim ele chegou lá e esfaqueou até à morte e foi à vida dele, porque não aceitou. Ele é o homem, ele não pode ser abandonado. Ela não pode seguir a vida dela. E se isto já é mau quando estamos a falar de casamentos e de relações duradouras, para mim é muito assustador que uma adolescente ache que tem que submeter a tudo, não é? Para manter um namoro que provavelmente não vai dar em nada, mas que vai marcar para sempre aquilo que ela acha que é um relacionamento. Uhum. Então já tem muito disso. Então, já no namoro, o cara já mostra quem é. Sim, sim, mostra e está tudo bem. E ele é o homem e ele é que manda. E mesmo acidentes em escolas do género. Eu estou aqui com o meu namorado, passou outro rapaz e disse olá, ou fez um olhar que o outro encarou como sendo para a mulher dele, e depois haver algumas agressões por causa disso. Muita coisa disso aqui. Porque é um território, aquela mulher é o meu território, não podes nem olhar. E eu acho isto gravíssimo. Todo Portugal é assim, então não existe regiões que é mais, é todo. É mais, logicamente, nas regiões mais do interior, que é como se fosse aí também a roça, não é? Onde as pessoas trabalham mais fora dos grandes centros, e ainda há muito esta questão cultural, mas nos grandes centros também acontece muito, sobretudo porque eu acho que nós caminhamos para uma sociedade muito egoísta, não é? E isso faz com que tudo são coisas, mesmo as pessoas passam a ser coisas para nós, são objetos. Ninguém toca, porque é meu. E isso já não é só nos namoros, isto já não é só em relação às mulheres, é em relação a tudo. Claro que depois isso se transpõe muito para as escolas,
e para bullying com meninos de 6, 7 anos. A minha filha passou por situações muito complicadas na escola, porque ela é morena de cabelo cacheado e não é propriamente magrinha. Então já lhe chamaram muito de preta, de cabelo feio, de gorda, e ela tinha 6 anos e ela não tinha maturidade sequer para isso. E por isso é que nós, por exemplo, nós adiamos um bocadinho a questão da separação, porque ela estava a passar por esse processo e deixamos que passasse um bocadinho para ela estar bem, para passar por esta transformação familiar. Mas as crianças são muito assim, porque nós adultos temos coisas, queremos ter coisas, trabalhamos para ter coisas, muitas vezes não temos na correria para dar o melhor para os nossos filhos, não temos tempo para eles, não temos tempo para falar com eles e compensamos como? Com coisas. E, portanto, tudo é bens materiais e muito pouco o lado humano, o lado de conversar, de sentar para brincar. São muito poucas crianças que têm esse tempo. É telas, PlayStation, Netflix, TikToks, crianças que crescem sozinhas. E isso faz com que sejam adolescentes muito mal preparados, que também não tendo o acompanhamento na fase da adolescência, cheguem a adultos e façam coisas deste género, porque não estão preparados para ouvir o não, nunca ouviram. E a frustração é muito difícil de lidar. Ah, sim, sim, com certeza. Mas, Dulce, me diz uma coisa: quando tu olha para trás e vê aquela Dulce insegura, com medo de ficar sozinha, etc, etc, o que que tu me diz dela, olhando hoje para essa mulher? O que que tu me diz? Aquela Dulce é a Dulce que eu não quero ver mais, mas é o exemplo que eu uso. Eu acho que eu passei por aquilo que eu passei para que agora também possa talvez ter um papel diferente na vida da minha filha, um, na vida das adolescentes que passam por mim, e das pessoas com as quais eu posso contactar, porque muitas mulheres sentem esta insegurança. E sentem este medo da solidão e então entregam-se a relacionamentos nos quais não são felizes, mas porque é uma zona de conforto. Eu não estou bem, mas acho que seria pior o desconhecido do ficar só. E eu agora já passei para esse lado e consigo olhar e dizer aqui, ali não. E tenho falado com algumas pessoas que estavam a passar os mesmos processos que eu, mas que não tinham dado o passo em frente ainda, e que elas agora olham e perguntam como é que eu consegui. E eu falo da renúncia. Eu renunciei ao medo de ficar sozinha, eu renunciei ao facto de me dobrar perante alguém para ficar com alguém só porque a sociedade acha que eu devo ter um casamento perfeito. Eu renunciei ao facto de eu achar que tenho que ser perfeita. Se me pedirem para fazer alguma coisa e eu conseguir, eu ajudo, eu gosto muito, mas se não der, eu vou dizer não e está tudo bem. Vai estar tudo bem se eu hoje for uma mãe incrível e vai estar tudo bem se eu hoje pedir aos meus filhos um bocadinho de paciência porque eu não estou tão capaz de brincar com eles e se calhar preciso do meu tempo. Está tudo bem. Está tudo bem em ficar sozinha, está tudo bem em comer bem, está tudo bem em comer menos bem num dia que a gente não está bem. A perfeição não existe e a perfeição leva à ruína. Então nós temos que perceber que somos pessoas imperfeitas e é exatamente essa a nossa essência. E é a partir daí que podemos trabalhar. E eu acho que quando eu percebi isso tudo, que o eu querer fazer sempre tudo na perfeição me levou a um extremo do qual eu podia não ter saído, porque houve muitos momentos em que se não fosse pelos meus filhos, se não fosse pela minha fé, eu possivelmente teria terminado com a minha própria vida. E hoje eu sei que foi uma sorte eu ter conseguido agarrar-me a alguma coisa. E eu sei que todos os dias há pessoas que terminam a própria vida porque estavam a fazer o mesmo caminho que eu. E, e por isso eu sei que tenho mesmo que passar esta mensagem para que as pessoas percebam que há caminho para a frente. É duro? É muito duro, é muito duro. Porque é desconstruído. Eu vou fazer 35 anos este mês. Significa que durante 34 eu vivi de uma forma totalmente diferente daquela que eu quero viver hoje. E, portanto, é um trabalho diário. É um vício. O meu vício era querer ser perfeita.
Portanto, todos os dias não é um Alcoólicos Anónimos, mas é um Perfeitólicos Anónimos. Eu não posso querer ser perfeita, todos os dias eu chego ao final do dia e disse, ufa, hoje não fui perfeita. E isso é importante. E foi muito importante para a minha filha. A minha filha tinha uma imagem minha de super-heroína. O pai não estava tão presente, então a primeira vez que ela teve com a psicóloga, ela disse, a minha mãe é perfeita, eu quero ser como a minha mãe e eu não consigo. E eu percebi que a minha filha estava a adoecer porque queria ser como eu, sendo que eu não era perfeita. Então o meu trabalho foi, olha, falhei aqui. Ai, agora fiz uma asneira. Vias a ver, olha, a mãe também se engana, a mãe também se esquece. Eu tive que desconstruir. E ao desconstruir isso ajudou-me a mim e a ela. Olha, Dulce, assim, ó, eu criei esse canal Feminino em Debate para ajudar mulheres que viveram como aquela Dulce, essa Dulce que tu olhou agora lá atrás, Sim. que estava assim totalmente perdida, sem entender o que estava acontecendo com ela, mas não estava bem. Ela sabia que ela não estava bem. E aí, aos poucos, ela foi se dando conta, foi despertando. Eu acho muito lindo esse despertar. Então, quem está te escutando agora e está vivendo esse sufoco, não é uma pessoa feliz, tanto profissionalmente como no seu próprio casamento, porque tudo começou contigo lá na infância, né? O fato de não saber dizer não, sofreu bullying, etc, etc. Depois teve um casamento que foi desastroso, apesar de ter 2 filhos, etc. Mas assim, ó, então eu quero que tu deixe uma mensagem para essas mulheres que estão nos escutando agora. Elas não sabem por onde começar, mas elas querem também ter uma oportunidade de viver a vida, a sua vida, como tu falou, na sua essência. Na sua essência, não fuja dela. Se você fugir da sua essência, você não vai ser uma pessoa feliz. Você está vivendo para os outros, não para si mesma. Aí existe uma distância muito grande, né, Dulce? O que tu diria para essa mulher? Eu queria que percebessem que, de facto, nós somos seres imperfeitos e isso tem que estar na nossa consciência sempre. E que nenhum caminho se faz do dia para a noite. Todos os dias nós temos que ter uma pequena conquista. Hoje eu consegui dizer não a isto e percebi que estava tudo bem. Amanhã eu vou conseguir dizer que não àquilo e está tudo bem. E se calhar pelo caminho eu vou tropeçar e vou aceitar uma coisa que me vai causar alguma. Vai ser um peso para mim, mas eu depois vou perceber que se calhar já estou a aceitar alguma coisa que não é, e vou ter a coragem de dizer à pessoa, olha, eu queria muito ajudar, eu queria muito entrar neste processo, mas neste momento não consigo. Abdicar de coisas, dizer não para nós, dizer não aos outros, está tudo bem, não ser perfeito, está tudo bem. E esse caminho faz-se todos os dias. Não sem tropeços, mas faz-se todos os dias. E a cada conquista, com calma, sempre com calma, nós vamos perceber que somos totalmente diferentes do que aquilo que nós sonhamos. Não é? Nós tínhamos na nossa cabeça uma ideia da mulher perfeita, ideal, de 2000 para 2023, e depois começamos a perceber que essa mulher é totalmente diferente, mas é muito melhor. E tudo à nossa volta transforma-se. Com isto, eu consegui que os meus relacionamentos fossem mais sinceros, porque eu não estava a fingir que estava tudo bem. Eu consegui ser uma melhor mãe, porque eu mostrei o que é um ser humano e eu tenho que ensinar os meus filhos a crescer para o mundo e para o sim e para o não. E eu consegui perceber que tudo à minha volta mudou e estes 20 quilos que eu perdi não foram porque eu fiz dieta, foram porque ficou tudo bem. E eu curei a minha mente por causa disso. E com isso tudo o resto acabou por se curar. Muito bem, muito obrigada, Dulce, por ter assim, tido esse tempo para vir falar um pouco da tua história, que eu achei muito bacana, porque tu teve um final belíssimo, feliz, uma oportunidade de ter um recomeço. Muito obrigada eu pela oportunidade e espero de facto que quem nos ouça, que isto possa ser um divisor de águas e que as pessoas percebam que também conseguem, porque eu também achei que nunca ia conseguir e eis-me aqui.